Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é dia 19 de junho, quinta-feira. O programa Telescópio está sendo gravado, razão pelo qual a gente não vai poder interagir com o telespectador. Mas, havendo alguma pergunta para o nosso convidado especial, eu tenho certeza que a gente encaminhando para ele, ele vai responder assim que possível. Mas hoje, repito, o programa está sendo gravado, uma data muito especial. Professor Diogo Mastro Rocco, nosso convidado é ou não é muito especial, professor? Muito especial, um dia muito especial também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Fábio. É uma satisfação sempre. Eu que agradeço. Vamos apresentar o nosso convidado especial, Padre Elcio Roberto de Góes. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui. Um arranjo na agenda para a gente poder se encontrar e levar o nosso programa hoje, né? Estamos gravando, né? Hoje na quinta-feira, um dia muito especial, né, Padre? Hoje a igreja celebra, né, o dia de Corpus Christi, né? A festa do corpo de Cristo, né? Sim. É um dia em que nós assim manifestamos de uma forma pública a nossa fé na Santíssima Eucaristia, reconhecendo, né, a presença real de Jesus na Eucaristia. E assim nós o fazemos de uma forma pública, ou seja, através da procissão pelas ruas das cidades, como aqui acontece em Itapetininga, né? Uhum. E em todas as cidades do Brasil. Com certeza hoje é um dia único, né? Sim. Em que os fiéis levam Jesus sacramentado pelas ruas da cidade. É um dia muito especial, sim. Vamos lá, vou chamar um break bem rapidinho, mas eu lembro, Caleb, que o programa Telescópio conta com apoios importantes, como o Plano Familiar Camargo, também a Unimed Sul Paulista, a Sicredi Cooperativo de Crédito, a Água Mineral Sarapuí, tá aqui, Padre já pode tomar, viu? Padre, fique à vontade, o professor também fique à vontade. Vou chamar um break bem rapidinho e na volta vamos falar mais sobre essa data tão importante para a gente. Fique ligado, a gente volta já já. Muito bom. Agora sim, definitivo, programa Telescópio, muito especial, não só pela data, mas pela presença do Padre Elcio aqui. Hoje, 19 de junho, repito, o programa está sendo gravado. Mas se alguém quiser fazer pergunta para o nosso pároco, pode mandar, que a gente encaminha para ele depois. Antes de falar de Corpus Christi, Padre Elcio, há quanto tempo o senhor está em Itapetininga? Na verdade, é a minha segunda experiência, né? Estando presente aqui na cidade de Itapetininga. Eu tive a graça de ser pároco na paróquia São João Batista. Não vou me recordar qual é o ano, né? Pula. Mas assim, eu fui reitor do seminário diocesano, São João Paulo II. O seminário é um lugar onde se formam os padres, né, para a diocese. Eu fiquei por 6 anos como reitor do seminário. 6 anos, bastante. 6 anos, Tive um trabalho, graças a Deus. Hoje temos vários padres na nossa diocese que eu tive assim, uma participação direta ou indireta, né, na formação deles, ajudando no discernimento vocacional. São bons padres que trabalham aqui em nossa diocese. E também assim eu trabalhei, juntamente sendo reitor do seminário, eu fui pároco da paróquia São João Batista. Eu me recordo que no primeiro ano do seminário eu era reitor do seminário, pároco na paróquia São João Batista em Guareí, e pároco na paróquia São Pedro em Torre de Pedra. Acumulando essas 3 funções? As 3 funções. Mas aí eu tinha um vigário paroquial, então de segunda a quinta eu ficava no seminário, e a quinta de tarde, assim, eu seguia para Guareí e ficava até o domingo lá, né? Era uma experiência, assim, de fazer malas sempre, né? Para trazer roupa, levar roupa e tal. E aí, passado o primeiro ano, eu fui nomeado, então, para assumir a paróquia São João Batista aqui na cidade de Itapetininga. Então, eu fiquei mais 5 anos, né,
trabalhando na paróquia São João Batista, e depois que eu fui nomeado para vigário paroquial na paróquia São Roque. Fui nomeado com data de apresentação, na época o Padre Cardoso era o pároco. Padre Cardoso. Hoje, né, Dom Cardoso, Bispo, né? Cardoso. Bispo, né? E ia ser o vigário dele. Porém, o pároco atual da hoje Basílica e Santuário Nossa Senhora da Conceição em Tatuí adoeceu e precisava-se um mês de licença. E me recordo, eu estava em missão com os seminaristas lá em Porangaba, visitando doentes, né? E o pároco da época, quando cheguei na casa paroquial, ele falou: olha, o Dom Gorgônio está à procura do senhor. Está querendo falar com o senhor. E ele ligou, mas disse que vai ligar mais tarde. Daí ele me ligou, estava lá em Porangaba, dizendo: olha, está tudo bem, a missão? Falei: tudo bem. Perguntando quais eram os meus compromissos. Daí ele me disse: olha, o padre Milton, saudoso padre Milton, já falecido, ele, né, teve que tirar uma licença médica. Então eu pensei em você ir para lá para ajudá-lo nesse tempo. Já no santuário. Isso era uma quarta-feira, no domingo era a minha apresentação na paróquia São Roque. Nossa. Aí eu falei para o Dom, né? Falei: mas Dom, domingo é a minha apresentação, não. Já conversei com o Padre Cardoso na época, né? E tá tudo certo, vai ser remarcado essa data da sua apresentação num outro momento. Vai para Tatuí, liga lá, conversa com as pessoas e combina para você ir e passar sempre o final de semana em Tatuí. Isso era para ser um mês, eu fiquei 2 meses, 3 meses, acho que no 4º mês o Padre Milton começou nas atividades dele, e aí fui apresentado na paróquia São Roque como vigário paroquial, teve a missa no domingo à noite, e aí acho que eu fiquei 2 meses só, e o Padre Milton voltou às atividades, mas viu que já não tinha mais condições, e aí ele renunciou à paróquia, né, como ofício de pároco, e no mesmo dia que ele renunciou, o Dom Gorgônio foi ao seminário, né, falar comigo, e achei que eu iria ser vigário. Ele falou: não, o Padre Milton renunciou e penso que você deve assumir o seminário, a Basílica, né, hoje. E aí eu fiquei assim, mas como reitor de seminário e trabalhando em Tatuí, não, você vai conciliando, né, as duas coisas. O Padre Gracélia era o que me ajudava também no seminário, ele vai te ajudar, e foi assim. Daí no último ano do seminário, eu fui para Tatuí, dia 1º de maio eu assumi como pároco, e fiquei nesse ano sendo reitor do seminário e depois pároco do santuário, né, Nossa Senhora da Conceição, que hoje é Basílica, né? A Igreja Matriz de Tatuí, né? E o que era para ser um mês, eu fiquei 11 anos como pároco, né? 11 anos como pároco lá. Foi uma experiência assim muito positiva, de muito aprendizado, porque eu com 37 anos cheguei numa paróquia central de uma cidade, no centro da cidade, de referência na cidade, né? E assumi essa missão e fiz todo um caminho, né, com a comunidade. Conseguimos, né, o título de basílica. Sim. Foi uma grande conquista, foi um tempo assim de amadurecimento, de preparação para isso. E aí depois, passado um ano de basílica, aí veio o convite para eu vir para Itapetininga, né? Dom Gorgônio também. Dom Gorgônio. Um dia eu estava lá na Basílica, lá, conversando sobre as questões pastorais, e eu precisava agendar a crisma na Basílica. E falei: vou ligar para o Dom Gorgônio para agendar com ele, marcar com ele essa data. E eis que eu ligo, ele atendeu, né, prontamente, mas ele falou assim: não, antes de marcar a crisma com você, eu preciso falar com você. Ixi. Eu falei: preciso falar com você, e você pode vir hoje à tarde, 3 horas da tarde, era de manhã, né? Eu falei: posso, Dom. Então vem aqui 3 horas da tarde na Cúria para a gente sentar e conversar um pouco. Bom, ficou várias perguntas, né? O que ele queria, não sabia, né? Mas vim, daí nós tivemos uma longa conversa, foi uma conversa de 1h30, né? Onde ele fez a proposta de que eu viesse para a catedral, né? Eu particularmente disse para ele que não era a minha intenção, porque eu estava saindo de um centro para ir para o outro centro, né? Saindo de uma paróquia central para ir para uma outra paróquia central, e além de que a catedral, né, que é a igreja mãe da diocese.
Então, eu já sei o que é trabalhar no centro, né? A visibilidade, a repercussão que tudo isso traz, né? Mas, enfim, eu lembro que eu disse para ele que em tudo eu sempre fui obediente àquilo que ele me pediu, né? E se eu cheguei até aqui, entre aspas, assim, todo o caminho já da minha vida de padre, é porque sempre eu fui obediente àquilo que ele me pediu. Então, se ele achava que eu tinha condições necessárias, né, para naquele momento vir para a catedral... Ele sabia o que estava fazendo, né? Acho que sim, né? Opa, com certeza. E se ele achava que eu tinha condições necessárias para assumir, né, essa missão de vir para a catedral, eu disse para ele que eu aceitaria, né, essa missão, esse desafio, mais um na minha vida, né? E aí foi, né? Já há quanto tempo? Já faz 1 ano e 5 meses. Já faz, né? É pouco tempo, né? Analisando todo o caminho que eu já fiz. Mudou o bispo nesse meio de caminho? Pois é. Que já parece que entrou em contato com o padre e também já deu mais atribuições. Mais atribuição? Mais atribuição. Para o padre Elcio. Então, todos os contatos dele Dom Luiz Riff esteve aqui no telescópio. Então, na verdade, eu peguei um ano assim, o ano passado foi um ano bastante assim, movimentado. Dom Gorgônio celebrou, no caso, 26 anos de bispo, né, que me recordo. Sim. Celebrou 50 anos de padre. Isso. Depois veio a questão da sua entrega, né, da carta de renúncia, que é obrigatório, pelos 75 anos de idade que ele celebrou, né? E nesse tempo também aí veio logo a nomeação de Dom Luiz, né? A posse de Dom Luiz. Então foi um ano assim bastante agitado, bastante agitado mesmo. Na paróquia existe um livro que chama-se Livro do Tombo, ou de Tombo, do Tombo, né? Onde a gente registra todos os acontecimentos da paróquia, que é interessante, que torna-se um livro da história, dos acontecimentos da paróquia. Quando eu estudava teologia em São Paulo, eu lembro que o professor Ney, de História, ele fez um livro sobre a Arquidiocese de São Paulo. E na classe ele fez uma divisão, nós éramos em 80 alunos, né? Onde cada um foi trabalhar os jornais, o livro de tombo, revistas, trazendo a história da Arquidiocese de São Paulo. E eu lembro que eu peguei, não me recordo qual era o ano, mas era a fase do Cardeal Mota. Cardeal Mota é bem lembrado lá na Arquidiocese de São Paulo. E ele pegou a fase de João Paulo I, João Paulo II, né? Eu lembro que daí eu fui pesquisar o livro de tombo, aquelas letras meio... manuscritas, sim, né? Tal. E contava, lembro até agora um fato que eu li lá, que ele foi para a eleição do João Paulo I, naquela época ele de navio, né? E foi para a eleição dele e voltou, né? Tempo demorado. Nem bem chegou, já teria que voltar para uma nova eleição, porque, né, João Paulo... Conclave. Um novo conclave e tal. Então, assim, o livro de tombo da catedral, nesse 1 ano, também recheados, assim, de fatos, acontecimentos, homenagens. 3 capítulos a mais. Porque é história, né? Ali está escrito a história, os acontecimentos. E na diocese hoje, o senhor também tem alguma responsabilidade fora a catedral hoje, ou não? Então, na diocese, né, eu tenho a função de, chama-se cura da catedral, né, porque a catedral é a sede do bispado, né? Como ele não pode estar ali a todo tempo, ele nomeia um cura, né, que vai cuidar ali da catedral. Então, essa é a minha missão hoje ali, do cuidado da o senhor catedral. Hoje, então, que na ausência do Dom Luiz... daí depois eu tenho a função como vigário-geral. Vigário-geral é alguém que, na ausência dele, pode agir, né, na ausência dele. Tem uma missão de auxiliá-lo no governo da diocese. E agora também, recentemente, ele me nomeou também como moderador da Cúria, né? Moderador? Moderador. O que faz o moderador? O moderador é o coordenador da Cúria. A Cúria é um centro, um lugar ali da administração, da questão da, tem a questão do tribunal eclesiástico, pastoral, e aí tem os funcionários que trabalham na Cúria, e o moderador é o coordenador da Cúria. Tem vários departamentos, onde existem os responsáveis de cada departamento,
e o moderador vai articular todo esse trabalho, funcionamento da cúria, funcionários. Parte administrativa. Sim, então essa é a minha missão hoje lá na cúria diocesana. É mais um trabalho, claro, tem muitas coisas que Dom Luiz acaba delegando, né? E ele tem essa forma de administrar, delegando, né, os papéis daqueles que têm a função na diocese. Mas assim, é um tempo de aprendizado, né, de crescimento, né, a gente vai crescendo, Deus vai dando as graças e a gente vai trabalhando, né? E nessa caminhada... É assim Padre, sempre, né? Sempre, sempre. E nessa caminhada, assim, o senhor já então desempenhou funções como vigário paroquial, como pároco, né? Como Sim. moderador agora, né? Sim. Voltado mais para a parte administrativa. Os maiores desafios, o senhor acha que estão aonde? Estão na atividade pastoral, na atividade administrativa? O senhor consegue fazer uma divisão entre essas duas áreas do seu trabalho, ou elas estão sempre entrelaçadas, assim? Imagino que deve ser complicado, não, padre? Eu acho que a vida ela sempre tem seus desafios, né? Acho que faz parte da missão, né? Do ofício, né? De ser padre, pároco, reitor de seminário. Reitor de seminário, Então, e de fato, a gente tem que ter esse cuidado de conjugar essas duas realidades, que é o pastoreio e também a questão administrativa, né? Tem que ter esse cuidado. O padre é um pai, né, de uma comunidade que está à frente de uma comunidade, ele precisa estar celebrando, administrando, cuidando, mas tem que estar sempre lidando com todas essas realidades. Às vezes as pessoas imaginam que o padre trabalha só no domingo, né? Tem pessoas que falam assim, né? Eu queria muito ser padre, né? Porque o padre só trabalha em domingo. Não, acho que... Você não trabalha, não só faz missa, né? É o que falo de professor, né? Você não trabalha, não só dá aula. Só dá aula, né? Mas assim, o ser padre, de fato, né? O primeiro ofício é a celebração da missa, dos sacramentos, né? Mas também tem a questão de você administrar pastorais, movimentos, né? Serviços, trabalhos que tem dentro da comunidade. E também administrar a questão do administrativo, né? Da paróquia. As pessoas, às vezes, não acreditam, assim, que quando a gente fala, eu estou com algum problema, alguma dúvida sobre alguma coisa no meu trabalho, sobre alguma coisa na minha família. Aí eu peço conselho aos padres. Aí algumas pessoas falam, mas por que para o padre? E às vezes eu também não sei dizer, falo, não, porque é alguém no qual eu confio, né? E às vezes não conhece tanto da minha vida assim, mas por exercer essa figura do pastor, né? Dentro da fé que eu professo e dentro da fé que eu procuro levar na minha vida, é alguém que mesmo sabendo pouco da minha vida pode, a partir de uma experiência vivida, de algum ensinamento, né? Pode me dar um bom conselho, pode me dar um direcionamento. Sim, hoje a gente sabe que a procura das pessoas, no caso ao padre, ela é muito grande, né? Queira ou não, a gente administra conflitos, né? Sim. Sofrimentos, dores, né? Assim, é raro aquela pessoa que chega para dizer uma alegria, né? Às vezes as pessoas trazem as suas dores, os seus sofrimentos, e a gente tem esse papel de ajudar as pessoas a se refazer, né? Ser um sinal de esperança e refazer um caminho. Além de que o sacramento, né, da confissão, onde as pessoas ali, né, buscam o perdão de Deus, né, através do sacramento. Mas assim, é um grande desafio ser padre nos tempos atuais, né? Nesse mundo, né? Mas é uma graça, né? Eu vejo quanto Deus tem me abençoado. Tem uma frase, sabe, Fábio, que é assim, quanto mais desafiado, mais agraciado. Eu tenho muito presentes dentro de mim, porque a vida me dá muitos desafios, mas ao mesmo tempo eu vejo quanto Deus também me dá as graças que eu preciso, né, necessito para a minha vida. Às vezes eu olho para a minha história e falo assim, nem eu imaginava que eu estaria hoje numa catedral, que é a igreja mãe da diocese, né? É uma igreja mãe da nossa diocese de Itapetininga, mas estou, né? Então, é a minha missão hoje, o meu papel, e é o que eu rezo todos os dias, né? Que Deus me dê as graças. Assim, quando eu fui reitor de seminário, assim, quando eu fui pároco da paróquia São João Batista,
da Basílica, Uhum. quando foi padre em Guareí, Torre de Pedra. Se estamos É uma aqui história. vivos é porque Deus permitiu que a gente sim. superasse as Sim. dificuldades. Né? E acho que e toda a caminhada me levou a isso, né? Uhum. E graças a Deus, Deus tem me dado a graça de fazer um caminho bonito, né? Sim. Né? Um caminho bonito. Onde Inspirador para todos, onde eu só nós, né? tenho que agradecer a Deus, porque de fato, né? Apesar dos desafios, eu vejo quanto Deus tem sido generoso, né? E na o minha Papa vida. Francisco deixa um ensinamento que é o do verbo esperançar. Sim, Né? Esperança é um verbo. Né? A gente tem que agir com esperança, né? sim. Fazer com que as coisas aconteçam. Uhum. Não é um verbo passivo, Sim. não é um verbo ativo. Vamos esperançar. É uma espera ativa, né? É uma espera ativa. É uma espera que me coloca numa ação, numa atitude, né? Essa é a nossa vida. Não é esperar por esperar somente. Não, parado. É um Não, esperar, mas é um esperar colocando em Ativo. prática. Em prática. E hoje, né, no dia de Corpus Christi, uma programação muito especial. Antes de falar da programação, Padre Elcio, se o senhor permitir, a gente falar um pouco sobre a tradição. Né? O que representa essa data de hoje, o Corpus Christi? Primeiramente, aquilo que eu disse, né? Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Né? Cristo Jesus, antes de sofrer a sua paixão, a sua morte, ele quis permanecer eternamente conosco. Ele quis, né? E para isso ele instituiu a Eucaristia, que é um sacramento, onde nós celebramos a sua presença real, né, entre nós. E nos deu a graça, digo nós, eu digo padres, de celebrarmos, né? E todas as vezes que celebramos, nós tornamos presente Cristo Jesus, quer seja na palavra, como na mesa da Eucaristia. A grande palavra de Jesus é esta, né? Fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós tornamos presente o mesmo gesto de Jesus na última ceia, né? Eu acho tão bonito quando a igreja diz assim no Catecismo da Igreja Católica que o autor principal da Eucaristia é Cristo. Nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos dele naquele momento. E hoje, Corpus Christi, né? Nós celebramos isso de uma forma pública. Como eu disse de início, né? É o único dia que a igreja, ela de fato, leva Jesus sacramentado pelas ruas da cidade. É o único dia. Você pode pesquisar se existe algum outro dia. Salvo naquela época da pandemia, que me recordo lá em Tatuí, com as igrejas fechadas, nós celebramos a Páscoa, nós padres lá em Tatuí, na Basílica, e depois da missa da Páscoa, nós saímos com Jesus sacramentado pelas ruas. Olha, foi uma experiência assim muito forte, Foi muito forte, de fé do povo. Claro que o povo estava sofrendo com toda a situação da pandemia, mas assim a gente viu uma manifestação pública dos fiéis, né? Ali diante de Jesus sacramentado, passando numa caminhonete pelas ruas lá de Tatuí. Mas hoje, Quinta-feira Santa, nós celebramos a Eucaristia, que é o sacramento por excelência, o sacramento dos sacramentos. Tudo converge para a Eucaristia. E aí nós temos a graça, depois de celebrarmos a Eucaristia, de levarmos Jesus sacramentado, né, pelas ruas da cidade, onde, assim, de uma forma pública, como eu já disse, né, nós manifestamos a nossa fé em Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Então, 60 dias após a Santa Ceia, ocorre essa celebração, onde Jesus sacramentado é exposto novamente ao público em geral, é isso? É uma manifestação, como eu disse, de forma pública. De forma pública. Claro que, como eu disse, as pessoas, de uma forma pública, nós manifestamos, né, a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. E o senhor, quando diz presença real, é porque a Igreja Católica crê fielmente de que naquela hóstia consagrada está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Sim, é isso, né? Sim, Para nós não é uma representação. Não é um símbolo, né? Não, é um símbolo, mas não é uma representação daquilo que Jesus fez. É aquilo que Jesus fez.
Nós atualizamos no hoje da nossa história, da nossa vida, o mesmo gesto de Jesus, né? Ou seja, ali a Santíssima Eucaristia, nós cremos, né, na sua presença real entre nós. E aí é colocado no ostensório e aí nós levamos pelas ruas da cidade. Isso não estou falando só de Itapetininga, mas em todas as cidades, né? Sim. Onde há uma igreja católica, uma paróquia, no dia de hoje é levado Jesus sacramentado. Isso está acontecendo, portanto, em Sarapuí, em Alambari, né? Da mesma forma, né? O propósito é o mesmo, né? Sim. E qual que é a programação para Itapetininga? O senhor sabe de cabeça ou não? Itapetininga, eu sei que cada paróquia de manhã vai ter a sua missa. Um exemplo, na Catedral, 10 horas da manhã, a missa, né? Uma missa paroquial, né? Todas as paróquias estão... Celebrada pelo bispo ou não? Não, cada pároco... Cada pároco. Cada pároco na sua paróquia, tipo Catedral, Paróquia São Roque, Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Cada pároco vai celebrar a sua missa, mas aí à tarde, 3 horas da tarde, hoje, né? 3 horas da tarde, nós temos a missa da unidade, onde, juntamente com o nosso bispo diocesano, Dom Luiz, certamente também com o nosso bispo emérito, Dom Gorgoni, né? Que está aqui conosco em Itapetininga, e com todos os outros padres da cidade de Itapetininga, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, nós teremos uma missa, né, todos juntos, expressando essa unidade, né, entre nós. E depois da missa, aí sim, já feitos os tapetes, onde cada paróquia também fez a sua parte, ou seja, nós temos um trajeto que é repetido todos os anos, né, e aí cada paróquia tem a responsabilidade de fazer o seu tapete, enfeitar, arrumar. Aí nós saímos pelas ruas aqui do centro, levando Jesus sacramentado, né? Onde cada paróquia, o seu pároco, toma pelas mãos do Santíssimo Sacramento no ostensório e faz o trajeto, né, todo do tapete. Que foi Padre, e essa tradição, muito bonito, né? Essa tradição dos tapetes surgiu da onde, Padre? Posso pedir para o senhor responder depois do break? Pode. Vamos deixar um pouco de expectativa aí. Suspense. Boa, suspense. Aguarde. Caleb, pode chamar o break? É bem rapidinho, a gente volta já já. Há 4 anos no mercado, a Mirai AL Esquadrias de Alumínio é uma empresa enraizada na união familiar e impulsionada pela busca incessante da excelência e compromisso com a satisfação de seus clientes. É equipada com as tecnologias mais avançadas e é referência em qualidade, sempre primando por realizar projetos, produtos e serviços impecáveis. Portas, janelas, coberturas, fachadas, box, guarda-corpo, telas, portão. Mirai AL. Inovação e excelência em esquadrias de alumínio. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada, ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. A Unimed Sul Paulista agora está no Itapê Shopping. Um espaço amplo e confortável. Equipe de diversas especialidades oferecendo serviços de saúde integrados. Atividades para beneficiários com mais de 60 anos e aulas de pilates. Aqui tem Unimed Sul Paulista. A Itagesso Lux é uma empresa especializada no segmento de gesso em geral. Forros, sancas, molduras, decorações, paredes drywall, molduras de cimento, com o objetivo de dar sofisticação e modernidade para diversos tipos de ambiente.
fachada com placas Glass Rock para áreas externas. E agora também com uma novidade. Trabalhando com produtos de iluminação, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Venha conhecer a nossa nova loja, Itagesso Lux. Há mais de 20 anos prestando serviços de qualidade com profissionalismo e preço justo. Aumente sua confiança com o novo Liz do Boticário. Uma fragrância intensa que traz a feminilidade envolvente da baunilha e a força das madeiras. Aproveite o lançamento com 15% de desconto e celebre a força feminina. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial. Liz é o Boticário. Promoção válida até 29 de junho. Consulte condições nos canais de venda. Pode voltar já, porque eu já estava dando volta aqui pela cidade para saber onde ia ter tapete hoje. A partir das 3 horas da tarde a missa, é isso, Padre Elcio? Sim. Na verdade, 7 horas da manhã. Já teve. Teve uma abertura, sim. Uma oração com todos os envolvidos, voluntários. Eu me recordo que ano passado havia muitas pessoas. Muito bonito de ver pessoas idosas, adultos, ajudando na confecção jovens, dos tapetes. crianças, de todas as paróquias da cidade, inclusive da paróquia da Varginha, paróquia Santa Cruz, onde também, assim, cada um tem um trecho, né? Mas também, assim, todos se organizando e fazendo e dando o seu melhor. É até interessante que tem uma competição sadia, né? Sim. No sentido assim, cada um quer dar o seu melhor, né? Cada um quer fazer o seu melhor. Isso é muito sadio. Então tem uma oração às 7 horas da manhã, Dom Luiz, ele irá fazer a abertura, né, com a oração, e depois as equipes de trabalho vão confeccionando o tapete. E 3 horas, então, a Santa Missa, né? Claro que nesse tempo as pessoas terminam meio-dia e ali ficam os tapetes, né, pelas ruas da cidade aqui de Itapetininga. Muitas as pessoas visitam, tiram fotos, né, para poder guardar como lembrança, né? Da onde vem essa tradição, você sabe? Não sei, queria perguntar ao padre. É que eu sei, a tradição vem de Portugal. Portugal, Espanha, essa tradição de confeccionar o tapete. Isso é muito simbólico, né? Porque o que de mais precioso nós temos é a Santíssima Eucaristia. Sim. E como eu disse, né? Para nós não é pão, para nós é Cristo, né? Cristo. Presente, presença real dele entre nós. Então, ao sair pelas ruas, quando as pessoas confeccionam o tapete, elas estão preparando o lugar por onde Jesus vai passar. Fico imaginando, né, todo esse cuidado que deve existir, porque de fato não é alguém somente, né? Sim. É o próprio Cristo, né, vivo, ressuscitado, que passa pelas ruas, né? Aqui na nossa cidade central, Sim. como em todas as ruas, em todas as cidades. Então, o tapete é essa manifestação de fé, né? De amor e reconhecimento. Vida, né? Vida e reconhecimento que quem vai passar ali não é alguém qualquer, Claro. é o próprio Cristo, né? E para as comunidades isso tem um papel importante, porque o tingimento da serragem utilizada na confecção dos tapetes começou há 10 dias atrás. Nas comunidades onde os padres fazem a convocação para todas as pastorais, todos os movimentos, né, trabalharem unidos no tingimento da serragem, na elaboração dos desenhos. Né? Sim. Então, todas as pastorais, todas as nossas paróquias já estão trabalhando, já trabalharam, né, nos últimos 10 dias, no tingimento, na preparação das esse ano o Padre ilustrações. Jean, que é pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, ele podia até estar aqui, ele que está coordenando, juntamente com vários representantes de todas as paróquias, toda a confecção do tapete, os temas para esse ano, né, que eles vão fazer os tapetes, também pensando a missa, todos os detalhes da missa. Sim. Então, há todo um preparo, né, onde muitas pessoas estão envolvidas, né? E o que eu percebi no ano passado que eu estive aqui já é toda essa alegria, todo esse envolvimento, todo esse trabalho e, ao mesmo tempo, essa comunhão que há, né, entre as paróquias e as pessoas de cada paróquia. Isso que o professor falou. Eu, durante muitos anos, participei
enquanto grupo escoteiro. Sim. O grupo escoteiro, né, por muito tempo participou da elaboração do tapete ali. Eu não sei esse ano se o grupo vai participar, eu acredito que sim. Essa união começa muito antes mesmo. Muito antes, né? Vamos fazer o quê? Qual é o desenho? O que vai ser? Vamos preparar o material. Começa a arrecadar o material. Sim. Quer dizer, é um envolvimento da comunidade muito E bonito, todo né? um capricho, né? Todo um cuidado, todo um amor ali, um significado que as pessoas colocam naquilo que elas estão realizando, né, na confecção do tapete. E é uma forma também de evangelização, não é, Padre Sim. Nelson? Essa data, né? Sim. Esse envolvimento de todas as pessoas, né? Até quem não acredita muito que existe a presença real de Cristo ali, fala, puxa vida, tem tanta gente trabalhando há tanto tempo e um trabalho tão bonito. Sim. Talvez isso seja verdade, né? Então talvez as pessoas possam se interessar um pouco mais. É uma expressão de fé, né? Antes de tudo, claro, é uma expressão de fé. Como você citou pessoas que não têm fé, não acreditam, vai perceber que, de fato, quem está fazendo é porque tem a fé, acredita, né? E quer expressar no simples gesto de confeccionar um tapete o quanto Jesus é importante para ela, né? O quanto Jesus que vai passar ali tem o seu reconhecimento, né? O seu amor, o seu zelo e a sua importância. Claro. E o mundo está precisando muito disso, né? Eu acho que o mundo hoje está tão assim, tão difícil, né? As pessoas estão Por que será isso? focando em tantas coisas e deixando de lado a fé, né? A esperança, como nós citamos aqui, e sobretudo a caridade, né? As pessoas têm colocado sentido em tantas outras coisas e não têm em Deus buscado o sentido, né? E o significado, né, para suas vidas. Então, esse momento é um momento onde talvez para alguns é um despertar da fé. Claro que também existe um momento hoje de pessoas que estão abraçando a fé, né? Mas, por outro lado, de fato, tem um grande desafio, né? Onde nós percebemos que as pessoas estão deixando de lado... Um pouco intolerantes, talvez, ou não? Eu acho que, não diria intolerante, mas assim, a perda, né, do sentido da fé, da pertença a Deus, né, da importância de Deus nas suas vidas, né? As pessoas estão deixando de lado isso. E claro que muitas das coisas, isso também nasce da família, né? Nasce um exemplo, eu hoje tenho a minha fé, vivo a minha fé, sou padre, claro, preciso ser um homem de fé, né? Mas assim... Quanto foi importante os meus pais, né, como homens, como homem e mulher de fé, né? Quanto isso influenciou na minha vida, né? Hoje na minha vivência e influencia até os dias de hoje. Então a fé também transmitida, né? Que hoje carece, né? Nós percebemos que está existindo uma lacuna, né? Hoje um exemplo, crianças que vão para a catequese, muitas delas não têm o básico, o essencial da fé, porque não foi nem mesmo transmitido pelos pais, né? O desafio da contemporaneidade, né? Isso é tão bonito. Eu certa vez escutei, Fábio, um pai, né, que todas as vezes que passava frente a uma igreja se ajoelhava, né, e estava sempre acompanhado dos seus filhos lá. E aí um dia perguntaram, mas todas as vezes que você passa na frente de uma igreja, você se ajoelha? E ele falou, porque eu quero que o meu filho veja na presença de quem eu me ajoelho. Eu não me ajoelho frente às dificuldades da vida, não me ajoelho frente a ninguém, exceto Jesus Cristo, exceto a Deus, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? A criança que cresce vendo o próprio pai ajoelhar-se diante de Deus, diante de Jesus, né? Acho que cresce uma criança diferente, né? Porque para as crianças os seus heróis são os seus pais, né? Então se eu vejo o meu pai se ajoelhar diante de Jesus, é porque uma criança pensando, aquele Jesus deve ser importante mesmo. Você me fez recordar uma cena que eu vi um pai entrando na igreja, indo para a Capela do Santíssimo, com os 2 filhos, se ajoelhando para rezar, e do lado os 2 filhos fazendo o mesmo. Sim. Né? Quer dizer,
eles, na consciência deles, talvez não tenham ciência do que eles estão fazendo, mas como o pai ajoelhou, o pai estava ali rezando, para eles também, quer dizer, estava imitando o pai. Claro. Né? E a criança pensa, né? Se o meu pai, que é o meu herói, se ajoelha diante de Deus, é porque Deus no merece entanto, isso, né? a igreja vai dizer que os pais, eles são os primeiros educadores na fé. Precisam ser os primeiros educadores na fé. Sim. É a missão dos pais, né? Mas é um grande desafio. Transmissão de valores, né? Sim, princípios. Eu vou me contradizer, posso, padre? Pode. Eu acabei de falar do esperançar, mas também falei da intolerância. Prefiro achar que essa minha manifestação da intolerância é porque somos muitos. Então a gente tem que se incomodar com essa atitude. E talvez há 10, 20, 50 anos atrás isso passava batido. Não, hoje a gente tem que trazer todo mundo para essa postura do esperançar. Né? Então, na verdade, é mais uma visão de acolhimento, né, do que necessariamente de separação da intolerância. Não, se algumas pessoas nos parecem intolerantes, é porque por algum momento, né, estamos conflitando de alguma forma. Mas temos que ter esperança que o ser humano é bom, né? Você sabe que a festa de Corpus Christi nasceu de uma crise de fé, né? Não sei se você sabe disso. Não sei, não sabia. Nasceu de uma crise de fé. Ou seja, um padre, que era padre, que celebrava a Eucaristia, mas não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia. E aí diz a história que, retornando de Roma para sua cidade, não vou lembrar aqui qual é a cidade, mas ao celebrar a Eucaristia, ele viu ali, né, a hóstia se transformar em carne, né, e o vinho em sangue, né? E aí, a partir disso, que houve uma reação e uma manifestação pública, né, da fé na Eucaristia. E aí também renasceu dentro dele a fé, né, que de fato a Eucaristia é a presença real de Jesus entre nós. Depois diz a história que o Papa estava próximo dele, houve ali uma manifestação pública de todo o povo, enfim. Eu tive a graça de estar em Lanciano, que é um dos milagres eucarísticos, muito conhecido. Tem vários milagres eucarísticos, né? Mas um dos mais famosos é esse de Lanciano, na Itália. Eu tive a graça de estar lá. Eu fiz uma peregrinação pelos santuários italianos e no roteiro estava Lanciano. Me recordo que nós chegamos no domingo em Lanciano, fomos ao restaurante para almoçar, eu e um grupo, né, grande. Só que domingo lá em Lanciano fecha para almoço. Me recordei a minha infância, né? Lembra aquele tempo da infância? Que se fechava as coisas aos domingos, não tinha o comércio, né? Então, de meio-dia às 3, fechou tudo mesmo, mas tudo, até a igreja. Aí nós sentamos na praça, ficamos conversando, depois do almoço, esperando abrir a igreja. E me recordo que a igreja era muito simples. Tinha a igreja, a paróquia do centro, e onde é o santuário, a igreja de Lanciano, né? E era muito simples. Aí começou a chegar o horário, nos reunimos ali, brasileiros, outras línguas que estavam lá, outros povos, tal, outras pessoas de outros países, e aí esperando abrir a igreja, daí cantamos uma música de Nossa Senhora, o Ave, né, que já todo mundo sabe, é conhecido. A hora que abriu a igreja, uma igreja muito grande assim, e daí lá está, né, um ostensório, onde está ali, o miocárdio, né, um pedaço de carne. Já foi feito um estudo, é o miocárdio do coração, né, uma carne do coração e uma porção do sangue. Olha só. E aí tem um véu assim na frente desse ostensório, e é uma sensação que eu tive assim, a primeira foi que simplicidade aquela igreja, né? Imaginava uma igreja suntuosa, bonita. Mas quando eu adentrei aquela igreja, a sensação que eu tive foi o céu aqui na terra. Que coisa. Uma sensação assim muito forte mesmo, muito tocante. Eu nunca me esqueço disso. E aí, como meu grupo era um grupo pequeno, tem a igreja, que ela é enorme, e atrás tem uma capela, né? Nós celebramos a missa lá, nessa capela. Eu celebrei a missa com o meu grupo, e aí na hora, depois, durante a missa,
ele estava de costa, né? Na parte de trás de costa, e o povo voltado, e eles enxergavam ali aquele ostensório, onde estava ali o corpo, né? O sangue. E aí a experiência assim mesmo, né? Quer dizer, a presença real, né? O céu aqui na terra. Nossa. O que é a Eucaristia para nós, né? Ou seja, ao celebrarmos a missa, a Eucaristia, a experiência de fazermos já o céu já aqui nessa terra, né? A graça de experimentarmos já as realidades do céu aqui nessa terra, né? Nossa. Então a missa para nós é isso, essa experiência e Lanciano foi essa experiência assim marcante, né? Onde no primeiro momento eu fiz um pouco desdenho, né? Sim. Achei uma igreja muito simples, fechada, mas depois quando adentrei essa certeza. E era tão bonito que quando a gente entra tem um véu assim, né? Para mostrar que aquilo é sagrado, né? Né? Aquilo é sagrado. Mas a realeza, né? Não tem pré-requisito para experiência com Deus, né, professor? Acontece a qualquer momento. Sim. Sim. Em todos os lugares. E esses milagres eucarísticos são devidamente comprovados. Depois, as pessoas cientistas comparecem até esses locais, né, onde esses milagres aconteceram e comprovam, né, de que ali houve algo. Parece-me que isso é muito recente. A igreja abriu a possibilidade de um estudo, né, para estudar o sangue e esse pedaço da carne, né. E aí foi feito todo um estudo científico, e aí depois o laudo só escreveram assim: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Bom, sensacional. Né? Porque a igreja ela é muito prudente nesse sentido, né? De reconhecer, levando em conta também o parecer da ciência, né? Fé e razão. Fé e razão. Termina assim, né? E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É uma experiência assim bonita, né? É a nossa fé, né? É a riqueza da nossa fé. E na Itália e outros, sobretudo na Itália, há vários milagres eucarísticos, né? Miraculos eucarísticos. Miraculos. Aí a oportunidade hoje, quinta-feira, feriado, Corpus Christi. O programa está sendo gravado, né? Mas 3 horas da tarde na Catedral. 3 horas da tarde na Catedral, onde todo o povo é convidado. Me recordo que o ano passado tinha muita gente. Foi muito bonito, uma celebração muito todo ano piedosa. A tradição aqui é muito forte. E depois a procissão, né? Os tapetes, um mais lindo que o outro. Uma expressão muito bonita de fé, né? Do povo de Deus. É bonito perceber isso. A fé do povo de Deus, né? A fé na presença real de Jesus, na Eucaristia, né? Tem algo a mais para falar depois que o Padre Elcio falou isso? Tentando disfarçar a emoção, para não ficar feio diante das câmeras. Mas é isso aí, é a vida, né? É a vida. Deus é vida, né? Jesus é vida, né? Sim. Posso pedir uma bênção para o senhor? Pode. Não só para o privilégio da gente estar aqui junto, mas também pensando em quem estiver em casa. Sempre no sentido de valorizar a vida, né? Faço para o senhor. Tá bom. Então agradecemos a Deus, né, nosso Senhor, por esse dia tão particular, né, tão especial, que nós celebramos com toda a igreja, a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Peço que Jesus, também presente entre nós, onde Ele nos diz, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em seu nome, que Ele estará no meio de nós. Então, peço que Deus visite, né, todos aqueles que estão nos assistindo, visite as famílias, os lares, e que esse dia se renove no coração de cada um de nós essa certeza, né, de um Deus conosco. Um Deus não só conosco, mas um Deus que caminha conosco, né, que vai à nossa frente, que cuida de cada um de nós. E que Ele abençoe esse dia, e que esse dia traga muitas graças e bênçãos para todos nós, né, e essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Tudo isso eu vos peço ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Aliviado? Nossa.
Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, Padre Elcio. Padre Elcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à sua disposição, viu, Padre? Sim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje sempre falando um pouco sobre esse tema, né? Acho que a gente não esgota, porque falar de Eucaristia, nós temos muitos documentos que falam, que tratam, né, desse grande tesouro. Eu costumo falar assim, Fábio, que as pessoas falam que a Igreja Católica é rica. Eu falo, ela é mesmo, porque ela tem um grande tesouro que é a Eucaristia, né? Um grande tesouro, é o maior bem que nós temos, é a Santíssima Eucaristia. Isso aí. Parabéns, estão sempre à sua disposição. Obrigado. Professor Diogo. Obrigado, Fábio. Nada mais a declarar. Nada. Vamos rezar. Vamos. É isso aí. Fiquem com Deus. Hoje, 15h, lá na Catedral. Vá participar da missa, vá ver os tapetes e pensar sempre nos propósitos, que é a vida plena. Fiquem com Deus. Até amanhã, 12h em ponto. Estamos aqui de volta. Tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30.